Amém. Então nós vamos falar, como você já sabe, sobre a glória de Deus. E é um assunto muito importante, irmãos, porque eu estava aqui falando com o Jorge antes de começar o culto, eu me lembrei de uma palavra que está em 2 Coríntios 4:17. 4:17. Se vocês quiserem anotar também, porque eu não coloquei aqui, foi algo que eu lembrei depois. É assim, Paulo dizendo, né? Porque a nossa leve, olha só, leve e momentânea tribulação. Nossa, leve, olha, duas palavras-chave aqui, hein? Leve e momentâneo. O que é leve? Não é tão pesado. Não é tão pesado. E momentâneo, ou seja, vai passar. 4:17. Ó, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ou seja, excelente aqui poderíamos dizer extraordinário. Extraordinário. Então aqui, mais uma vez, porque aqui a gente já vai treinando tudo, né? Então aqui, ó, porque a nossa leve e momentânea. Você tá vendo aqui que há um contraste. O contraste de leve. Primeiro ele fala leve, depois ele diz que a glória é um peso. A tribulação é leve. Então, quanto mais glória a gente tiver em nós, mais a tribulação vai parecer leve. Será que é possível? Porque, observando a Bíblia, você vê que nem todo mundo lidou da mesma forma com o problema, é ou não é? Por exemplo, a gente diz, são aquelas frases que nos perseguem. Por exemplo, todos nós vamos ter tribulação. Todos nós sofremos. Só que a gente fica muito naquela de, como dizem em alemão, verallgemein, ou seja, nós generalizamos as coisas, né? Ou seja, alguém fala, eu estou sofrendo, aí o outro fala, todo mundo vai sofrer mesmo, e fica uma coisa muito geral, né? O que é sofrer? Será que eu devo simplesmente aceitar e não há nada que eu possa fazer? É assim a vida? Porque até aqui em Atos capítulo 7, você vê que Estevão morreu por Jesus. E ele não morreu gritando com dores. Ele morreu pedindo até para Deus perdoar aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo. Então, o que havia em Estevão? Entendeu? Se eu olhar, se a gente se olhar, ou se você até mesmo lê a Bíblia, não é toda hora que a Bíblia diz assim, que um homem tinha um rosto parecido com o rosto de anjo. Toda hora. Então, mas nós todos não somos crentes. Está entendendo o mistério? Amém. Todo mundo não é crente aqui? Ou todo mundo na Bíblia que estava em Cristo? Por que nem todos a Bíblia diz? Por exemplo, é só para gente entrar com a alegria que já temos, né? Mas entrar com interesse maior ainda nesse tema. Aqui, quando Estevão foi escolhido para fazer aquela obra que a gente não está escrita ali, mas muitos deduzem que ele foi levantado como diácono, amém? E esse diácono chamado Estevão, em Atos capítulo 6, vocês não precisam ficar abrindo, porque mas em Atos capítulo 6, olha só. E esse parecer contentou a toda a multidão, ou seja, todos concordaram com aquilo que os apóstolos tinham dito e elegeram Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Não está escrito isso. Quando fala de Estevão, o escritor ele é obrigado ele não consegue só falar Estevão. Olha o que ele vai falar. A gente já ouviu aqui a pregação sobre a unção.
Cadê? Elegeram Estevão. Pronto, sim, Estevão, ok. Não. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aí depois fala de Filipe. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau. Quem está entendendo? Amém. Né? Então, aqui Deus ele está sendo injusto porque ele está falando que havia Estevão e fala esse detalhe e nos outros ele não fala? Será que Deus, está entendendo? É injusto de mostrar um detalhe? Ou será que Estevão tinha algo e nós podemos também ter algo de especial com Deus? Amém? Então, Filipe pregava. Agora, você tem que ser uma pessoa cheia de fé e do Espírito Santo. Amém? Amém. Então, Deus falou com todos os homens. Quer dizer, com muitos homens. Só que um dia quando Deus foi falar com Miriam e Arão, Deus falou o quê? Se eu falar com alguém, eu vou falar em um sonho, em enigmas, em palavras, em visões. Mas aí ele disse, com o meu servo Moisés, ele falava o quê? Face a face. Então, o que acontece, Senhor? O que há aí de Deus para nós que eu posso receber? Tá entendendo? Agora, se você for de indiferente, tudo vai ser sempre a mesma coisa. Porque esses homens e mulheres que fizeram a diferença não eram pessoas indiferentes. Quem está entendendo? Não eram pessoas que talvez hoje em dia viria para um culto e estaria só ouvindo. Claro que você tem que ouvir, né? Mas eles estariam ali impactados, querendo ouvir, querendo ser surpreendidos, querendo extrair o melhor daquele momento. Moisés, por exemplo, ele ficou 6 dias separado com Deus. Nem todos daquela época fizeram isso. Amém? Amém. Estevão, ele tinha uma ousadia. Nem todos tinham essa ousadia. Amém? Então, isso é bom para nós aqui, todos nós que desejamos fazer algo para Deus, porque, digamos assim, Deus, claro que Ele escolhe cada um de nós, Ele dá, Ele escolhe, né? Mas, teoreticamente, nós temos todos a mesma chance. Quem está entendendo isso? Amém. Então, você pode até dizer assim, vamos dizer que uma palavra foi dada para Karina, uma palavra foi dada para o Tiago, uma palavra foi dada para mim. E Deus diz assim, você vai ser um líder, ok? Mas se você não se esforçar, você não vai ser. Entendeu? Nem aqui, nem na China. Tá entendendo? Porque o nosso problema é que a gente ouve a profecia e pronto. Não. O que Paulo disse para Timóteo? Lute pela profecia. Entendeu? Lute pela profecia. Paulo disse, você lembra das profecias que você recebeu, então não é porque você recebeu uma profecia que já está tudo feito. Talvez você, vamos ter que fazer nossa parte. Talvez Deus vai ter que quebrantar a gente, moer a gente, tirar o que Ele não gosta. É a mesma coisa eu falar assim, nossa, Deus falar para mim, eu vou te dar um apartamento. Mas tem um papel, eu tenho que procurar, tem que pagar um dinheiro lá que eu não sei como se chama em português, a calção, né? Tem que pagar, tem que fazer isso, tem que fazer a mudança. Olha só, então, nós precisamos nos preparar para aquilo acontecer, é ou não é? A palavra pode ser bem simples, nada que Deus fala assim, mas pode parecer assim tão fácil. Né? Até no dia a dia aqui, tudo envolve papelada, tem que ir lá para alguém carimbar, se não carimbar, você não faz. Para o seu passaporte, eu lembro um dia que eu tive que ir 2 vezes para Frankfurt, não porque estava tudo na paz, mas uma mulher que estava de mau humor, mas ela teve que dar o carimbo para eu
poder renovar o meu passaporte. Olha aí. Então, às vezes até nas coisas de Deus, tem pessoas com as quais você não sabe lidar muito bem, mas você vai ter que passar por elas. Quem está entendendo esse mesmo? Glória a Deus. Você vai ter que passar por elas. Amém? E como eu sempre digo, isso às vezes Deus faz assim em nós, né? E eu quero sempre falar isso. Até aqui, amém? Alguns disseram amém, outros não disseram. Já começa por aí. Tá entendendo? Tá entendendo? A gente está orando, alguém está de olho aberto. Uns estão ali. Quem vai receber? Tá entendendo, irmãos? Eu não gosto de método, mas você tá entendendo? A gente está orando, um tá ali orando com você, o outro está ali. Como se fosse um teatro. Tá entendendo? E não é nada mal. Quem que vai receber? Se os jovens estiverem orando, uns estiverem ali, sim, Senhor, vai, Senhor, no culto dos jovens, vai, Senhor, abençoa, o outro estiver. Quem vai receber? Tá entendendo? Então, são as coisas pequenas que vão produzindo os grandes resultados na nossa vida. Às vezes nós temos uma boca grande, mas nos detalhes a gente não está obedecendo. Aí tem alguém que talvez é bem quieto, e Deus está levantando ele ou ela, porque ele está obedecendo ao Senhor. Quem está entendendo? Amém. Então, pense nisso. Né? E outra comparação para deixar a gente bem moído, uma comparação para deixar a gente bem moído, é que lá fora a gente grita, a gente fala alto, a gente se expressa, a gente tem vida quando dança, quando joga, quando faz capoeira, quando eu faço outras coisas, eu tenho alegria. Então, quando chega a Deus, parece que Deus fez algo para alguns, né? Algo muito ruim com a gente, que a gente não consegue se expressar para Ele, entendeu? Então, não tem nada a ver com... Porque às vezes alguém pode pensar, mas eu vim de outra igreja, ou sou assim, ou isso é pentecostal, isso... Não, isso é normal. Amém? Amém? Que se o nosso Deus, se a gente sabe que Ele é grande, a gente vai até mesmo se empolgar, se alegrar com Ele. Agora, quando nós pensamos que é algo natural, a nossa reação também vai ser bem ralé, ok? Bem baixa, ok? Então, por isso nós precisamos hoje falar da glória de Deus. Por quê? Deus não vai escolher ninguém que pense que Deus é pequeno. Deus não vai usar muito ninguém que pense que Deus é pequeno. Deus não vai poder mover muito com alguém que quando ora, está orando como se estivesse orando para uma estátua. Oh, Ave Maria, não, como se fosse algo normal. Porque a gente critica ou fala, mas quando a gente ora ao nosso Deus grande, também está orando aquela mesma oração qualquer, como estão orando aos outros ídolos. Está entendendo? Então há uma diferença, então precisamos conhecer a glória de Deus, ok? Como a gente falou no início, realmente, glória no hebraico. O hebraico é a língua original do Primeiro Testamento, né? E no original é kabod, que significa peso. Peso. Então a glória de Deus é pesada, é real, é viva. A palavra glória no hebraico também significa brilho. A palavra honra, glória no hebraico significa honra. E a palavra glória no hebraico significa riquezas. Ok? Principalmente riquezas de Deus, como você vai ver aqui. Então, mesmo que a gente não saiba como procurar hebraico, não sei o quê, mesmo assim, no início a gente já leu aqui. 2 Coríntios 4,17. A nossa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso eterno de glória muito excelente que em nós há de ser revelado. Amém? Amém. Então,
a tribulação que você está passando é leve. Mas se você não tiver glória de Deus em você, claro que nós vamos passar a tribulação, você está entendendo? Mas se você falar, ó Deus, eu estou passando por uma grande dificuldade, então aumenta em mim a tua glória, para eu saber lidar melhor. O problema não vai diminuir, mas a glória em você pode aumentar. Quem está entendendo? Então, e aí que nasce até julgamentos. Ah, nossa, ele nunca passa a luta. De onde você sabe que ela não passa a luta? Quem está entendendo? Né? Então, o passar a luta, ninguém sabe quem passa. É que nem a oração. Ninguém sabe totalmente quem ora e quem não ora, porque talvez você não diz que ora e está orando. Quem está entendendo o mistério? Assim, talvez você não diz que tem problema, mas está passando o problema. Entendeu? Mas você está ali na glória, e a glória, como ela é pesada e a tribulação é leve, então faz com que a tribulação, mesmo sendo pesada, mas em comparação com a glória é leve. Quem está entendendo? Amém. O profeta que mais, ou que muito viu a glória de Deus, é o profeta Ezequiel, ok? Só poucos profetas viram como Ezequiel viu, por exemplo, o profeta Zacarias. Ele viu cavalos levando o Espírito Santo para os 4 cantos da terra. Imagina, já por aí a gente estaria confuso. Mas eu pensei que o Espírito Santo só vinha uma pomba. Como uma pomba? Claro que ele vem, com todo respeito. Mas aí, ó, Zacarias profetizou que 4 cavalos levando o Espírito de Deus para toda a terra. Cavalo, o que tem? É a maneira de Deus trabalhar. Então, Deus não é limitado. O profeta João no Apocalipse, o apóstolo João no Apocalipse, a Bíblia diz que ele estava no Espírito no dia do Senhor. Do Senhor. E ali ele teve também visões de Deus. Ok? Agora, o que aconteceu para Ezequiel ter visões de Deus? Primeiro, os céus se abriram. E aí, ele teve visões de Deus. Então, se queremos uma experiência com Deus, o céu precisa se abrir. Amém? Então, mesmo nós sendo escolhidos, sendo homens e mulheres de Deus, nem sempre talvez o céu está toda hora aberto sobre a nossa vida. Então, às vezes, Deus escolhe dessa maneira. O céu precisa abrir para você ter visões de Deus. Então Ezequiel foi um profeta para o qual Deus mostrou muitas visões. E nós vamos agora analisar o capítulo 1 de Ezequiel. E nós vamos perceber preciosidades que a gente não fala toda hora. Por exemplo, Deus, em Ezequiel 1, Deus se revela em sua grandeza e sua glória para o profeta. E, pelo contrário do que eu talvez possa pensar, nós vamos ver que no céu não é tudo branco, só branco. No céu tem muitas cores, amém? No céu tem muitas cores, é vivo, é algo vivo, é algo real, não é somente cor branca. São muitas cores vivas que mostram isso. Jesus, ele disse, o ladrão não vem senão para quê? Roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então, é algo abundante. O céu não pode ser menos em vida aqui quando eu olho para uma árvore, quando eu olho para um rei, uma autoridade, quando eu olho para um policial que protege a gente, muito mais os anjos de Deus que protegem a gente, né? Muito mais a grande autoridade chamada Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Será que ele vai ficar por baixo? Será que o lugar em que ele está sentado vai ser qualquer lugar? Vai ser qualquer cor? Se aqui eles, como se diz, decoram, se aqui eles embelezam para pessoas, meros homens, que são só homens,
muito mais o nosso Deus. Agora, como é a glória de Deus? Na verdade, todo esse estudo se baseia em Ezequiel capítulo 1, né? E eu acho importante você conhecer o que a Bíblia fala da glória de Deus, porque a glória de Deus já dá para a gente aprender uma coisa aqui. A glória de Deus, Deus nunca vem só. Deus nunca vem só Ele na glória. A presença de Deus é o que Jesus disse: eis que estou convosco. O último versículo de Mateus: eis que estou convosco até o fim, não é? Mas a presença dele se manifesta sempre do mesmo jeito? Não, né? Então, claro que ele está conosco. Agora a pergunta é: será que eu devo esperar espontaneamente que Deus escolha algum dia derramar sua glória? E aí é aquela vez? Ou será que eu posso crescer na minha vida espiritual para a presença que ele manifesta? Porque ele já está. Ele disse: eis que estou convosco até o fim. Mas será que tudo é a mesma coisa? Não. Você pode crescer na graça, diz a Bíblia, e crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Jesus, ele disse claramente: eis que estou convosco todos os dias. Então, o nosso Deus não mente. Números 23, 19 está escrito: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele falou, ele cumpre, ele disse, ele confirma, mesmo sem precisar, mas ele confirma. Então ele confirma, ok? Ele confirma. Agora, Jesus, se tu já estás comigo todos os dias, para que eu vou ter que ir lá em Atos ficar orando? Um momento. Por que eu vou ter que ir lá em Atos ficar orando? Para que eu vou ficar orando em Atos? Que negócio é esse de Atos 1:8? Recebereis poder. Então há uma diferença na nossa vida espiritual. Primeiro, como é a glória? Número 1, a Bíblia diz, e isso se compara totalmente com Atos 2, que vem um vento. Primeiro, o que acontece? Vamos imaginar isso. A Bíblia diz que Ezequiel estava no meio dos cativos, em Babilônia, perto de um rio chamado Rio Quebá. E ali, o céu se abriu e ele teve visões de Deus. Então, antes de todo o vento, o céu se abriu. Segundo, depois que o céu se abriu, a Bíblia diz que começou a vir um vento. Vento. E esse vento com certeza não foi uma brisa que Deus pode fazer, mas foi um vento impetuoso, um vento forte, começou a encher o lugar que Ezequiel estava. Segundo, a Bíblia diz que Ezequiel ele viu uma grande nuvem. Salmo 104:3 diz o que é essa nuvem. É o carro de Deus. Ok? Pastor, Deus tem um carro? Há muito tempo que ele tem carro. Ele tem vários carros. Primeiro carro, e eu não estou brincando, é só ler a Bíblia, é só amar Deus que você descobre. Salmo 104, versículo 3 diz que Deus faz das nuvens o seu carro. Então, o carro de Deus, o carro de família, porque ali ele trouxe os querubins. Amém? Ele tem um outro carro que ele usa sozinho, que é quando ele senta em cima do querubim, que também está escrito na Bíblia, e eu não estou brincando. Ok? Então, a Bíblia diz que Ezequiel viu uma grande nuvem. E ele viu ao redor da nuvem fogo. Imagina, irmãos, a grandeza de Deus. Ezequiel, ele ouve vento, ele vê aquela grande nuvem e ele vê o fogo ao redor da nuvem. Fazendo uma pequena pausa, Atos 2 diz a mesma coisa. Veio um vento, eles começaram a ouvir um vento bem forte, eles começaram a ver fogo em forma de língua descendo sobre eles, né? E todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? Agora,
Quais são as cores da glória? Vamos analisar aqui Ezequiel 1, para você ver que tudo tinha uma cor em Ezequiel capítulo 1. Olha o que está escrito. Versículo 4. Como hoje estamos fazendo só em português, eu vou ler. Não vou só citar. Versículo 4 está escrito assim. Ezequiel 1:4 está escrito assim. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com um fogo ao redor, a revolver-se, e um resplendor, um brilho ao redor dela. E no meio, ou seja, no meio daquele fogo, no meio daquela nuvem, no meio daquela luz, ele viu o quê? Ele viu uma coisa, como cor de ambá, que saía dentre o fogo, ok? Então, essa cor ambá, né? Que cor é essa? É só olhar no dicionário ou pesquisar. É uma cor meio laranja vermelha. Imagina, ele estava vendo o fogo, ele viu a nuvem, ele viu um brilho em cima do fogo. Já estava bom, mas ele ainda viu um brilho em cima do fogo. E no meio da nuvem ele começou a ver algo saindo. E esse algo, que ele chama de uma coisa, tinha cor laranja vermelho. E essa coisa estava saindo do meio do fogo, ou seja, dentre o fogo. Olha como as coisas de Deus são grandiosas, amém? Não foi tudo claro, aqui, veja uma nuvem, veja isso, não. Ele teve que observar. E ele viu que estava saindo algo. E aquele algo que ele primeiro chamou de coisa, no versículo 5 você vai ver o que ele diz. Não ficou só, porque a nossa vida espiritual não pode ser assim, eu vi uma coisa. Amém? No início você vai dizer, eu vi uma voz. De quem? Não, eu vi uma voz. É quando a gente ainda não está conhecendo bem o nosso Deus. Eu ouvi uma voz. Eu vi uma coisa. Não. Deus, ele quer mais. Então você precisa continuar olhando. E Ezequiel continuou olhando. E quando ele continuou olhando, ele disse o quê? E do meio daquela coisa saía a semelhança de 4 animais. Imagina. Ele disse agora há pouco que era uma coisa, que ele não sabia o que era. Mas agora ele continua observando, ele vê 4 animais. E esta era a aparência dos animais. Tinham a semelhança de um homem. Ou seja, os querubins aqui. Amém? Os querubins aqui, você vai ver que eles têm o rosto de leão, tem rosto de águia, rosto de boi, rosto de homem. Mas a semelhança era de homem, entendeu? Então, olhando para eles, parecia um homem, mas a cabeça era uma parte dividida: leão, boi, homem e águia. E cada um tinha 4 rostos. Como também... Versículo 6. Oi? E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Então, o que está acontecendo aqui, irmãos? Vamos entender, só rapidinho, por favor. Quando Ezequiel construiu, Moisés mandou construir o tabernáculo, uma das peças que ele construiu, ou que ele mandou construir, foi uma arca. Não foi? Um baú bonito, que dentro desse baú estava o quê? Estava o maná, que não apodrecia, a vara de Arão e a lei. 3 coisas, amém? Para você lembrar quando alguém te perguntar. Então, por quê? Aquele maná que estava dentro da arca nunca apodrecia. Agora, quando o povo queria esperar até o outro dia e guardar maná para o outro dia com incredulidade, apodrecia. Um diazinho de nada. Ficava podre. Ficava com cheiro ruim, mostra a Bíblia, ok? Segundo, a lei. A lei que Moisés recebeu no monte, o quê? Sinai. Ok? Então, no monte Sinai, Moisés recebeu a lei de Deus. Como é que o povo deveria se comportar durante a caminhada? Tanto no deserto, como depois na terra prometida. Por quê? Deus, ele queria fazer uma diferença entre o povo dele
e o povo que não era dele. Amém? O povo que não era dele tinha costumes estranhos. O povo que não era povo de Deus tinha costumes bizarros, por exemplo. Matavam seus filhos, sacrificavam os filhos, né? E muitas outras coisas que Deus falou. O meu povo vai ser diferente, não vai praticar essas coisas, ok? E aí, também a vara de Arão que floresceu, que foi um dia que alguns, no meio do povo de Israel, foram até Moisés e disseram: Moisés, você só levantou Arão porque ele é teu parente, ele é teu irmão? É claro que você levantou ele. Quem lembra? Quem talvez não passou por situação assim? Que você, sua filha, seu filho, alguém vai dizer para você: ah, não, é porque é parente. Não é porque é parente. Ninguém é parente. É parente, não é. A questão de Arão ter sido escolhido. Quem escolheu Arão? Não foi Deus lá no início? Moisés, ele falou: Senhor, eu não vou poder ir. Como que eu irei, Senhor? Não sei falar. E dizem que esse não saber falar é porque ou ele era gago, ou Moisés ele tinha vivido já 40 anos fora do Egito. Então ele ficou que nem uma pessoa que está falando inglês pela primeira vez. As primeiras frases. Ele não sabia o que falar. Ele sabia o que falar, mas não tinha mais a pronúncia, não sabia mais falar. Ia falar tudo embolado. Ele fala: Senhor, eu não sei falar. E Deus fala para ele: Moisés, o teu irmão Arão está chegando e você vai ouvir de mim, vai falar para ele o que ele vai falar. E Deus disse uma coisa que ele disse assim: você é como se Deus estivesse falando e Arão vai ser um profeta. Arão vai ouvir de você e Arão só vai falar o que você ouviu de mim, porque Arão não estava ouvindo nada. Então Arão ele só recebia. Moisés falava: ó, Deus mandou a gente fazer tal e tal sinal. Faça esse tal e tal sinal. E aqui tem uma lição para nós, né? Que nós, esse Arão também simbolicamente é o Espírito Santo na nossa vida. Por quê? Porque a gente pode ter muito de Deus, mas não saber expressar. Moisés era um homem de Deus, mas aí não sabia como falar. Então Deus enviou Arão. Ou pode ser às vezes alguém que vai te ajudar. Amém? Então não é porque eu tenho algo de Deus que eu vou falar tudo certo. Isso é um grande mistério, não é? Porque muitas vezes nós dizemos assim: o Espírito Santo vai nos ajudar. Mas ele pode ajudar a gente através de outras pessoas para a gente poder o quê? Ser aperfeiçoado, não é? Quantas vezes eu precisei ser ajudado? Então, nessa... Oi? Às vezes é até amassado, né? Amassado. Lapidado. Amém? Então, pronto. Agora, o que eu queria falar é: aquela arca, aqueles querubins que estavam em cima da arca do concerto, da arca de Deus, aquilo que eles viam só como uma madeira, só como ouro, Ezequiel viu como realmente era. Amém. Amém? Então não era mais um símbolo, não era mais uma madeira que era muito boa, não era mais um querubim de ouro, era real. E o problema ou a questão bem interessante é que quando ele viu que não era um ser só com um rosto, era com 4 rostos. Mas quando eles fizeram o querubim, a Bíblia não mostra que eles fizeram cada querubim com 4 rostos, os bonequinhos de querubim. Era um rosto e pronto. Mas por isso que a gente tem que ver as coisas como elas são. Quando a gente vê as coisas como elas são, a gente vai ver que é muito mais profundo, que não deu para descrever em palavra. Amém? É a mesma coisa você só falar de amor na teoria e você viver o amor. Vai ter talvez até palavras que ali na Bíblia você não acha. Não porque você está indo fora da Bíblia, não é isso. Por exemplo, ser batizado com o Espírito Santo. Como? A Bíblia não fala como. Aí talvez alguém te dá um conselho, porque alguém passou por isso.
e sabe que tal e tal coisa funciona, ok? Pronto. Então, Ezequiel, ele vê as coisas como são. Então já dá para entender que a glória de Deus é quando a gente sabe a palavra, mas a gente vê a palavra. Isso é a glória de Deus, amém? E Jesus, ele quer que você veja a glória dele. Você vai ler, você vai meditar, você ama essa palavra, mas ele quer que você veja a realidade da palavra. Aleluia. Segunda coisa, versículo 7. E os seus pés, os pés dos animais, dos querubins, eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam, brilhavam, como a cor de cobre polido. Cobre polido é o quê? Vermelho, um vermelho amarronzado. Então imagina a presença que estava ao redor desses animais. Era uma presença vermelha, poderosa. Era uma presença como cobre polido. Segundo, versículo 13. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer, ou seja, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Imagina, irmãos, porque quando Maria teve o encontro, que o anjo Gabriel falou, você terá um filho, mas eu não conheço homem nenhum. Você terá um filho, a sombra de Deus virá sobre ti, e você gerará em ti aquele que vai ser o Salvador, o Messias. Não veio, o anjo apareceu normal, ou normal não, mas simples, ok? Como se fosse um ser humano, como se fosse, ou seja, Maria não caiu no chão prostrada, mas aqui Ezequiel está vendo algo muito forte, ele está vendo algo muito intenso, e por isso que a gente tem que entender que a glória de Deus é diferente. Você vê, a Bíblia não diz que quando os anjos vieram visitar Abrão, que raio saía, que fogo saía, nem ele teve que reconhecer, ele viu um aspecto simples, mas ele viu, esses 3 homens são diferentes, e 2 eram anjos, e um dele era como Deus na forma de homem. Então, o fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saiam relâmpagos. Por quê? Nós temos que nos preparar para ver o que Deus quer falar conosco, quer nos mostrar. Então aqui você está vendo como que Ezequiel viu os detalhes. Terceiro, versículo 16, mais uma cor que a gente tem aqui. O aspecto das rodas e a obra delas eram como cor de turquesa. E as 4 tinham uma mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua obra eram como se estivesse uma roda no meio da outra roda. Essa cor berilo, né? Pode ser uma cor amarelo também. E pode ser, como está escrito aqui na minha Bíblia, turquesa. Turquesa é uma cor azul, meio azulado, né? Então, a cor daquela roda que Ezequiel viu era uma cor, ou era amarelo, ou era azul. Ou seja, pelas traduções não dá para saber totalmente, mas era colorida a roda do trono de Deus. E quando a gente vê isso aqui, a gente pensa, mas o que é isso? Ezequiel viu um animal lá, Ezequiel viu roda, Ezequiel viu alguém em cima de um céu de cristal. O que está acontecendo, Senhor? O que Ezequiel viu foi o trono de Deus, irmãos. Aleluia. Amém? Ezequiel viu o trono de Deus. E olha só que glorioso, o trono de Deus. Ele não viu somente um trono e pronto. Ele viu toda essa glória que envolve o trono de Deus. Assim como Isaías 6. Agora, para quê, pastor?
Porque a hora que você vê a glória de Deus, você vai ser mudado. Amém. Essa é a questão. Isaías era um profeta. Ele pregava, ele falava, mas quando ele viu a glória de Deus, ele viu que os lábios dele eram lábios impuros. Então, a glória de Deus mostra para nós o nosso estado. A gente vê que Deus é tão grande, e talvez a gente um dia antes tinha duvidado. Aí a gente diz, poxa, que miserável homem, mulher que sou. Um dia antes eu duvidando de Deus, querendo reclamar com Deus. Alguns até dizem que coloca Deus na parede, sendo que eles não conhecem a grandeza de Deus. Quem vai colocar a gente na parede, vai esfregar nosso rosto no chão, vai ser o Senhor, e ninguém vai colocar Deus na parede. Ninguém pode com o nosso Deus. Pronto. Agora, vamos ver a manifestação da sua glória. O que é manifestação? Por exemplo, Deus pode estar aqui, mas talvez eu não estou vendo. E manifestação é quando o invisível se torna visível. Amém? Isso é manifestação. Olha só. Os seres viventes, os 4 querubins, olha que interessante. Eles corriam como um clarão de relâmpago. Quem já viu um relâmpago aqui, irmãos? Amém? Relâmpago é algo muito rápido. E aqueles seres eram tão rápidos que parecia que eles estavam, outras traduções dizem que eles estavam tipo zigue-zague. Zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague. Não dava. E eles eram tão rápidos que ele aparecia ali, aparecia ali, aparecia ali, aparecia aqui. Para Deus era bem normal, mas para um olho natural de um ser humano, você viu um animal aparecendo lá, desaparecendo lá, aparecendo lá, aparecendo lá, aparecendo lá, era como um relâmpago. E isso é uma coisa que os anjos eles têm, amém? Por exemplo, lá no sepulcro de Jesus, a Bíblia diz que um dos anjos que estava por perto do sepulcro, quando Jesus ressuscitou, um anjo parecia um relâmpago. Agora vai explicar, um anjo parecer um relâmpago. Como? Tá entendendo como as coisas de Deus? As coisas do céu, grandiosa, gloriosa, majestosa. Segundo lugar, as rodas tinham olhos ao redor. Então, o trono de Deus tem roda. E esse trono tem roda, e essa roda tem olho. Onde já se viu, irmãos? Só para a gente ver a grandeza das coisas espirituais. Ele vê a roda, tá bom uma roda. Não, na roda tinha olhos. Essa é a grandeza de Deus, quando os seus olhos espirituais são abertos. E você vê detalhes. Amém? Por que nós estamos falando disso aqui? Porque Deus ele vai fazer você ver detalhes. Amém. Deus ele vai fazer você, e não é só por uma experiência, que também é, mas é também para a gente ser transformado. Por quê? Nós somos transformados de quê? De glória em glória. Aquela que Ezequiel viu já é uma glória pesada, né? Então ele já viu o querubim, já viu tudo. Pode ser que a glória que você vai ver no início é uma luz. Amém? Pode ser que a glória que você vai ver é um trono, mas cadê os anjos? Ainda não é aquela glória de Ezequiel. Amém? Mas a gente vai até o fim, e a glória do Novo Testamento é maior. Amém? Amém. A glória que Deus tem para nós, se Ezequiel, é o que a Bíblia diz no próprio 2 Coríntios 3. Paulo ele fala, se Moisés, eu estou falando de uma maneira diferente, né? Mas se Moisés viu a glória, muito mais nós, que estamos no Novo Testamento, deveríamos ver a glória, sim. Pastor, e a fumaça? O senhor já leu na Bíblia sobre isso? O que significa fumaça? Sim. Fumaça, né? Eu não sei não, quer saber. Ah, vamos falar. Essa fumaça, amém? Essa fumaça, quem viu a fumaça? Você vê que Isaías 6, Isaías viu a fumaça. Amém? Aqui não está falando de fumaça, mas me lembra para a gente falar
dessa fumaça. Amém? Então, me lembrem. Quando os querubins andavam, as rodas também andavam. Ou seja, irmãos, era algo vivo que Ezequiel está vendo aqui. Não é algo que é alguém, não sei, algo parado. Ele viu algo em movimento. Não foi nem uma visão que ele viu, pum! Ele viu um vídeo de Deus, estava movendo ali. Não era nem vídeo, era 3D, porque estava perto assim. E isso é os níveis que Deus quer falar com você. Aleluia. No início ele vai dar uma foto, parado assim. É isso. Foi o que Deus disse para Jeremias. Jeremias, o que tu vês? Eu vejo uma foto assim de uma vara de amendoeira. Tá parado, só sei que é uma amendoeira. É verdade, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra. Amém. Segundo, o que você está vendo? Eu estou vendo uma panela fervendo. Aí já começou a mover, porque como que ele ia saber que a panela estava fervendo? Então ele estava vendo a borbulhando. Aleluia. Olha que glória! Então as visões que você tem vai aumentar, vai ficar mais claro. A sua leitura da palavra pode ser que hoje foi: nossa, obrigado, Senhor. Amém. Não, mas amanhã vai ser: meu Deus, essa palavra parece que está pulando em mim. Aleluia. Está me mudando, está me transformando, está me libertando. Em tudo, seja visão, seja ler a palavra, seja pregar, seja cantar, tudo a vários níveis. Zô. E olha só o mistério. Os querubins andavam e as rodas também andavam. Ou seja, olha só. Quando os querubins andavam, as rodas andavam. Então quem estava movendo aquilo tudo eram os querubins. Amém? O que os querubins representam? Você vê que a Bíblia não chama os querubins de anjos. Amém? São seres, não dá para explicar. Pronto. Esses seres chamados querubins, eles carregam o trono de Deus. Ok? Eles carregam a presença gloriosa de Deus. E quem que carregava a presença de Deus antigamente? Não eram os levitas? Não eram os levitas? Tanto é que um dia eles colocaram aquela arca sobre animais. E o fim foi muito triste. Por quê? Porque quando a arca balançou e a arca quase caiu, o que aconteceu? Um homem chamado Uzá foi tentar pegar a arca. E ele morreu na hora. Era pesado. Não só pesado o peso. Era pesado. Era algo que Deus tinha que ter escolhido aqueles homens para isso. Amém? Amém? Um animal não é mais forte que um homem? Claro! Claro que é. Mas não era para os animais carregar a presença de Deus. Era para os levitas carregarem a presença de Deus. Amém? Então nós aprendemos aqui também sobre ordem e responsabilidade em casa, no trabalho, na vida espiritual, até na igreja. Amém? Mas em tudo. Tem coisa que não é a filha que vai carregar, é a mãe. Tem coisa que não é o pai, é o filho que carrega, é o pai. Tem coisa, cada um carrega algo. E se o outro carregar algo que não era para ele carregar, que ele não está preparado, ele corre o risco de morrer. Morrer até espiritualmente. Por isso que na nossa casa, ou na minha ou na sua, você não pode falar muito de problemas que você só... Os filhos não podem ouvir todos os problemas, não é? Os filhos não podem ouvir todo o problema. Porque às vezes a fé do filho pode ficar um pouco fraca, a fé da filha pode ficar meio bambiano, né? Claro, o tempo vai passando, você vai vendo o tipo de conversa que dá para ter já com seus filhos, amém? Zô. Então aqui a gente também aprende, os homens sábios, eles ensinam que aqui temos uma comparação. Por quê? Quando os querubins movem, as rodas movem. Então para nós, a oração do Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então no céu, quando os querubins movem, as rodas movem. Roda fala de quê? Movimento. Amém? Então às vezes para algo acontecer na sua vida, você tem que dar um primeiro passo.
e a roda vai mover atrás de você. Amém? Muitas vezes nós estamos esperando, mas não, seja como o querubim hoje. Amém? A gente não quer louvar como serafim, mas queremos carregar a presença de Deus como o querubim. E queremos dar mensagem exata, sem brincadeira, como Gabriel. E queremos guerrear como Miguel. E muito mais como Jesus, é claro. Jesus. Amém? Mas são comparações. O Espírito agora vai começar a ficar complicado e bom. O Espírito de Deus estava nas rodas. Vamos ver como está na sua tradução. Semelhantemente. Versículo 20. Está escrito assim. Aí vai mudar. Não era o querubim que mandava? Não. Para onde o Espírito queria ir, iam. Pois o Espírito os impelia. E as rodas se elevavam defronte deles. Porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. Agora, essa criatura vivente não é mais os 4 animais. É aquele que está em cima do trono. Por isso que a gente tem que entender o que está acontecendo aqui. Esse Espírito não é o Espírito dos animais, amém? Que está na roda. O Espírito que está na roda é o Espírito de Deus. Porque está escrito aqui, o Espírito da criatura vivente. Ou seja, não era as criaturas. Simplesmente criaturas. Agora é a criatura que faz viver, que é Deus. O Criador. Ele faz as coisas viverem. Amém? E o Espírito de Deus estava nas rodas. Teve um pregador que ele disse uma vez algo interessante e muito profundo, que ele disse: você nunca vai ver o Espírito Santo sentado. Você vê Jesus sentado. Você vê Isaías 6, Ezequiel 1, Deus sentado. Mas o Espírito Santo, ele nunca você vê ele sentado. Por quê? Porque ele é de movimento. Ele move. Até no início, Gênesis capítulo 1 está escrito o quê? Que tudo estava... nada tinha forma, tal. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, o Espírito Santo, ele fez uma comparação. Uma comparação, né? Deus perguntando: Espírito Santo, você sempre esteve movendo, né? Você não quer sentar? E o Espírito Santo dizendo: não, eu sou do movimento. Ele move. O Espírito Santo, ele move, irmãos. Ele move em nós. É ele que foi derramado sobre nossa vida. É ele que estava ali no início da criação, observando tudo. Então o Espírito Santo, ele tem essa característica. Você vê que ele está bem na roda, onde está movimentando. Amém? Agora, só que aqui tem um segredo, Andando eles, andavam elas. Mas no versículo 20. Para onde o Espírito queria ir, iam. Então precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E o que acontece? Como assim? Não era um animal? Os animais querubins que movia? Era. Só que o Espírito Santo é como se ele desse um toque para os querubins. Move. Quem está entendendo? Move. Então o Espírito Santo, ele vai te dar um toque. É hora de você mover. É hora de você caminhar. Amém. É hora de você dar um passo. E aí quando você mover, você vai pensar: nossa, eu movi, agora está tudo se movendo. Mas quem fez isso foi o Espírito Santo. Aleluia. Amém? Então o Espírito Santo está na roda. Ele está desejando trazer um mover. Aleluia. Ele está desejando fazer algo mover na tua vida. Algo mover como estava aqui movendo no céu. Mas para isso ele vai tocar em você, e você obedecendo ele, você vai caminhar, e então vai haver algo que o Espírito Santo produziu. Aleluia. Amém. Então aqui aprendemos mais uma vez. Deus, ele disse para Moisés: Moisés, diga ao meu povo que marche. O meu Espírito vai agir. Mas tem algo que é o ser humano que tem que fazer. Tem coisa que é o ser humano que tem que fazer, irmãos. Isso é a maior briga.
se você for falar com os cristãos, se você for falar com os teólogos, com os estudiosos. Mas a questão é, sim, o homem ou a mulher tem algo que é ele que tem que dar um passo. Ele tem que dar um passo. E talvez tem coisa que a gente não quer fazer, ou quer fazer, mas é o Espírito Santo que vai fazer. Mas talvez tem coisa que a gente está esperando, mas a gente que tem que dar um passo. Quem está entendendo? Amém. Aí, versículo 22. Sobre a cabeça dos animais, olha só, quem está entendendo? Havia 4 animais. Cada animal tinha 4 cabeças. Cabeça não, rosto. Amém? Cada animal tinha 4 rostos. Segundo, Ezequiel começou a ver uma roda que, olha só, a Bíblia diz que metia medo. E a roda estava um pouco abaixo dos querubins. Pronto. Aí a Bíblia diz que não é tudo isso. A Bíblia diz que Ezequiel, ele vai olhar para cima, ou seja, a Bíblia mostra, né? Que Ezequiel, ele olha para cima, e quando ele olha para cima, ele vê que tem como um cristal. Como? Amém? Cristal ainda é pouco. Mas ele vê tipo algo como um cristal. É como uma barra, uma separação. É como se fosse por baixo de um carro. Era lá o baixo. Ainda, tudo isso é muito glorioso, mas era só o baixo ainda. Porque Deus estava em cima. Deus estava no volante. Então os querubins, eles moviam, a roda movia, aleluia. O Espírito Santo tocava nos querubins para os querubins mover, porque quando o querubim movia, a roda movia. Mas quem estava no volante era quem? Assim é na nossa vida. Amém? Deus está no controle. E que você deixe Ele estar no controle da tua vida. Amém? Agora, como que é esse volante? É um volante fraco? É um trono fraco? É algo fraco? Não. Olha só, versículo 22. Aqui nós estamos aprendendo isso, irmãos, para a gente não falar do nosso Deus de qualquer maneira. Não fazer, tipo assim, murmurar. Quem vai murmurar de um Deus desse jeito agora? Né? Talvez antes, quando você pensava que ele estava ali numa cruz, ou quando você sabia que ele ressuscitou, mas pensava que ele era pequeno, talvez você brincava, você reclamava, você murmurava, você dizia: ah, Deus, o Senhor me esqueceu. Mas olha a grandeza de Deus. Um Deus desse, grandão, poderoso, esquece alguém? Amém? Zô. Versículo 22. E sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamentos. O que é firmamento? O céu, né? Como um aspecto de cristal terrível, estendido por cima sobre a sua cabeça. Ou seja, em cima da cabeça dos querubins estava um céu. Como assim se o céu se abriu? Mas Deus trouxe o céu dele para a terra. Deus, ele trouxe o céu dele, porque quando a gente sai sozinho. Nós saímos com Deus, claro, mas ninguém sai com todos os móveis de casa. Amém? Ninguém sai, amém? Mas Deus, quando ele vem na glória, é como se diz lá na Bahia, como ele se tivesse arretado. Ele vem com um móvel. Ele vem com todo. Ele chama todo o exército dele. Aleluia. Ele traz até o céu. Ele está tão glorioso. É o que a Bíblia diz pela boca de Jó. No livro de Jó, perdão. Deus é tão santo, tão limpo, que ele não consegue olhar para nada impuro. Isso, na verdade, está escrito em Abacuque, mas o que está escrito em Jó é que nem os anjos se comparam a Deus. Deus é em outro nível ainda. Claro que é, você já sabia, mas eu só estou te lembrando. Deus é em outro nível, é outra dimensão. Tem homens que visitaram o céu e Deus não estava lá na porta esperando ninguém. Mesmo no céu,
Deus ainda mora em uma montanha. Que está em Ezequiel. Ezequiel não, Daniel. A Bíblia diz que Daniel ele viu uma montanha, algo claro, tudo branco. E ele viu um ancião de dias. É nessa dimensão. Nem o céu Deus está em todo lugar, como Ele está aqui conosco, como eu falei no início. Mas Deus é Deus, irmãos. Aleluia. Até no céu, Ele é incomparável. Ele não se compara com ninguém, o nosso Deus. Agora, o que há em cima daquele céu que é como um cristal? E a palavra terrível, lembre, há uma diferença entre horrível e terrível. Amém? Eu lembro que um dia eu falei há muito tempo em outra igreja. O nosso Deus, Ele é terrível. Ele é poderoso. E a pessoa falou, não. Mas é porque, né? Ela pensou que eu estava dizendo horrível. Mas horrível não. Mas Ele é terrível, é assustador. Não o assustador que nós estamos acostumados aqui com a mentinha suja de filmes de terror. Não é isso. Mas é um assustador, é algo que você vê. Meu Deus, como que Ele é grande. Como que Deus é grande? Eu não sabia que era desse jeito. Talvez você já teve um sonho. Talvez você já teve aqueles sonhos que você viu algo, pronto, levantou e sabia que era de Deus, pronto, acabou. Mas talvez você teve sonhos que você acordou. Meu Deus, que é isso que Deus me mostrou? Aleluia. Que negócio é esse? Deus é tão grande assim? Isso é quando Deus se mostra terrível, poderoso. Aleluia. Ele sempre é, mas é quando Ele quer se revelar. Versículo 26. E por cima do firmamento, ou seja, dessa barra de cristal poderosa, quem estava lá? Que estava por cima da sua cabeça, aí vem, havia uma semelhança de um trono, como de uma safira. E sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. Qual é a cor de safira normalmente? Azul. O trono de Deus é azul. O trono de Deus é algo glorioso. O trono de Deus é algo poderoso. Amém? Mas não é, se você pegar safira, não é esse azul fraco aqui. Vê na internet quando você chegar em casa, safira. É um azul forte. É um azul poderoso. Tem vários pretos. Tem um preto poderoso, que não é esse. Tem vários brancos. Tem um branco normal e tem aquele branco de Mateus 17, que a Bíblia diz o quê? Que Jesus, a roupa dele começou a ficar branca. E quando os escritores olharam, nada se comparava ao branco daqui dessa terra fraca. Era um branco que nenhum lavandeiro poderia ter embranquecido daquele jeito. Era um outro branco. Essa era a glória de Deus aparecendo ali. Imagina, irmãos, a roda amarela. Os seres com a presença vermelha poderosa que nem fogo ao redor deles. A nuvem brilhando. O trono azul. E agora vem. Aquele que estava sentado sobre o trono parecia, não é? Mas parecia um homem. Por que ele parecia um homem? Porque Deus é como nós? Não é isso. É porque nós somos como parecidos como Deus. Porque lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Amém? Não é Deus que se parece com ninguém. Nós que um pouquinho se parecemos como Deus. Amém? E olha como que ele era. Vem de novo as cores. E vi como a cor de ambá. Que cor é essa ambá? É um amarelo.
um amarelo avermelhado. Olha só, como aspecto de fogo pelo interior dele. Ou seja, quando você olha para mim, quando eu olho para você, eu não vejo o seu interior. Mas Deus é tão indescritível que Ezequiel parecia que dava para ver o interior de Deus. E não era como se tivesse aqui na terra. A única maneira de ver o interior de alguém é na cirurgia. Não era assim. É que algo parecia. Imagina alguém que ele está quase transparente. Você vai conseguir ver por entre ele. É ou não é? E assim, Deus estava como se tivesse algo dentro dele. E esse algo dentro dele tinha uma cor de ambá, ou seja, amarelo, avermelhado. Como o fogo pelo interior dele, ou seja, de Deus saiu um fogo. O que a Bíblia diz isso? Sim. Deuteronômio 4:24, Hebreus 12:29. O nosso Deus é um fogo consumidor, diz a Bíblia. A última vez a gente falou que Deus é amor, né? E também Deus é fogo. Deus é fogo consumidor. Amém. E aí, diz a Bíblia, e desde a semelhança dos seus lombos para cima, e desde a sua semelhança dos seus lombos e daí para baixo, versículo 27, eu vi como a semelhança de fogo e um brilho ao redor dele. Então, de dentro de Deus, era como se saísse um fogo. E ao redor dele estava tudo brilhando. E aí, olha o que Ezequiel disse, no versículo 28. Como o aspecto do arco, isso aqui, arco-íris, né? Que aparece na nuvem no dia da chuva. Assim era o aspecto do brilho em redor de Deus. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem me falava. Capítulo 1 mostra Deus vindo em sua glória. E você descobre aqui que todo o capítulo 1 é a glória de Deus. Então, quando você falar a glória de Deus, você vai começar a ver o mover de Deus. Quando você falar a glória, não vai estar o anjo Gabriel, não vai estar alguns anjos, vai ser os querubins que estarão ali. Amém. Quando você falar da glória, Deus ele virá sobre o trono dele. Quando você estiver falando de glória, você vai estar lembrando dessa grandeza, o Deus que trouxe o céu dele para baixo. Por quê? Porque a Bíblia diz claramente que o céu já tinha tinha sido aberto. Como? Se ali tinha outro céu. Se o céu abriu, está aberto. Como que tinha outro céu? Mas Deus ele trouxe a dimensão dele para Ezequiel ver como que era essa glória. Então, a partir de hoje, eu quero que você sempre se lembre da glória de Deus. Por quê? Como eu falei no início, às vezes a gente fala a glória é tua. Mas o que é a glória? É a mesma coisa, não pode pecar, mas o que é pecado? Senão a gente vai começar a inventar ou tirar. Amém? Então, o que é a glória? Ezequiel 1. Algo glorioso da parte de Deus. E mais uma vez eu te lembro, Paulo ele disse que o problema que você está passando, a tribulação que você pode estar passando, não se compara. Não se compara com nada. Porque a tribulação ela dura um momento, ela é momentânea. Para um Deus eterno, tudo é só um momento. E a tribulação é leve, comparado com a glória de Deus. Aleluia. A tribulação é algo leve. Amém. Comparado com a glória de Deus.
e eu não estou aqui para brincar, mas os demônios são leves comparado com a glória de Deus. Comparado com a glória de Deus, o pecado, a tentação que te tenta tão ardentemente, mas comparado com a glória, é algo leve. É algo que você, como a Bíblia diz em Ezequiel, se eu não me engano, e eu farei com que vocês tenham nojo dos vossos pecados. Amém? Aí até nisso há vários níveis. Alguém pode vir aí e falar, não peque, sim, mas e aí? Ah, Jesus também disse, não peque, sim, mas ele, quando a mulher viu ele, quando a ação dele, a mulher viu a glória de Deus em Jesus. Aleluia. Então quando ele disse, não peques mais, aquilo ali não foi algo leve. Tipo, alguém chega, nunca te viu, fala, ó, você está fazendo isso de errado, não faça mais isso, tchau. Ó, você está fazendo isso de errado, não faça isso mais, tchau. Quem está entendendo? Amém. Deve vir. Algo deve ser manifesto antes de Jesus falar, vai, não peques mais. Claro que Jesus queria desde o início que ela não pecasse mais, mas houve um cenário que quebrou e quebrantou aquela mulher e ela simplesmente ficou, realmente não vou mais pecar. Aleluia. E Jesus é tão grande, irmãos, que quando ele abençoou Pedro, ele fez o quê? Ele deu a pesca milagrosa para Pedro, não foi? Ele nem falou de arrependimento, mas aquilo ali assustou tanto Pedro, que ele falou, eu sou um pecador. Tá entendendo? Então, por quê? Por isso que a gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Porque nem tudo tem uma fórmula. Senão a gente ia só andar com uma lista, quando evangeliza, quando você fala com o irmão, ó, aqui tá a lista, analisa essa lista, tá tudo que você não pode fazer e vai, tá bom? Fica com Deus. E você vê que não é assim. É assim tão fácil? Dá uma lista e pronto, fica com Deus. Senão, a maneira de pregar seria dando listas. Por que cada sábado tem, ou cada momento que você está em casa, Deus ministra algo para você? Ministra algo diferente. Às vezes aquilo algo te transforma. Isaías só viu... Só não. Isaías viu a glória. Deus não falou nada. É como se Deus fosse tão grande que Deus não falou nem nada. E Isaías já estava apavorado, falando que ele tinha lábios humanos. Eu nem perguntei, Isaías. Tá entendendo? Mas essa é a grandeza. Essa é a verdadeira grandeza. Quando a presença de Deus é tão santa, é tão pura, que talvez você aí, como a gente, se eu não me engano, a gente está falando de uma outra forma, mas acho que o George, da Suíça, ele falou algo parecido, da presença, né? Aqui a gente está falando da glória, ou seja, se você for uma pessoa séria no seu viver, se você continuasse tendo um bom testemunho, cada palavra que você falar vai ter peso. Agora, se você pode falar o mais exagerado, poderoso, glorioso, mas se a presença que está com você não for pesada, porque a gente aprendeu que a glória de Deus, ela é, o nome glória significa peso, vai ser leve. Então, tudo que você quiser fazer para Deus, esse é o que Deus está dizendo. Não se preocupe só em falar. Se preocupe em construir ao teu redor um bom testemunho, obediência. Quando você fala com os amigos, quando você fala com as irmãs, com os irmãos, tudo isso, até as mínimas conversas, quando alguém está falando do problema e você reage diferente, não porque você quer ser um robô, mas você está ali demonstrando maturidade. Não, minha irmã, continue. Vamos orar agora, tal. E não sei, você demonstra pelo seu viver, pela sua vida, maturidade. Assim, quando você falar, as pessoas vai ser mais fácil de ouvir você, ou não é? Por isso que as pessoas ouviam Jesus. Muitos odiavam ele, claro. Mas por isso que muitos ouviam Jesus. Por quê? Porque ele era sério. Ele estava lá no casamento, mas ele veio para trazer a glória. O que a Bíblia diz? Ele fez aquele milagre e todos viram a sua glória. Aleluia. Amém? Então, esse é o nosso problema.
como a gente, eu estou falando em geral, né? Como eu, como você, nós às vezes não conseguimos levar a glória, é melhor a gente ficar quietinho em casa. Porque se não for para levar a glória, qual é a graça? Mas o dia que a gente começar a levar a glória, você vai entrar naquele casamento e vai dizer, ninguém vai casar aqui, claro que vai casar, né? Mas quem comanda aqui sou eu, pelo Deus. Quem traz uma glória aqui é o crente. Quem trouxe aqui, não quero saber quem está aqui, se mexe com não sei o que. Eu cheguei nesse lugar e Deus chegou comigo. Aleluia. E a atmosfera vai mudar, as conversas vai ter que dar em Deus, vão ter que me perguntar alguma coisa, algo vai ter que acontecer. Então, Isaías 6, a irmã Ana perguntou aqui. E os umbrais das portas, Isaías 6, versículo 4. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Essa fumaça... Fumaça, vamos ser sinceros aqui, ok? Fumaça na Bíblia é uma presença... A gente já sabe, né? Claro, sabe muito pouco. Mas fumaça é quando nada precisa ser feito. A fumaça já está ali. Você vai entender. A fumaça, diz em Apocalipse que a fumaça encheu o templo de Deus e ninguém conseguiu entrar no templo lá no céu, nem os anjos. Porque Deus, ele queria estar só ele. Então veio a fumaça. E foi essa mesma fumaça, dentre toda a glória, que fez Isaías estranhar. Meu Deus, Deus apareceu e a fumaça, diz a Bíblia o quê? Encheu a casa, se encheu de fumaça. Então essa visão que Isaías teve é parecida com aquela visão que Ezequiel teve, mas aqui Ezequiel ele viu por baixo e Isaías ele viu por cima. Então ele ficou mais assustado, porque quando ele chegou, olha o que a Bíblia diz, no ano os serafins estavam acima dele, ou seja, em Ezequiel está sendo falado dos querubins que estão embaixo de Deus, amém? Mas aqui os serafins eles estão em cima, calma, não é em cima que alguém está em cima, ninguém está em cima de Deus, mas eles estavam ali dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Então, podemos chegar a uma conclusão bem leve, que você que chegando em casa você vai ler mais, mas a conclusão que a gente chega é que a glória já é gloriosa, mas a santidade, essa fumaça, a santidade, tá entendendo? A glória, ele estava embaixo e ele viu e foi glorioso. Claro que vai ser. Mas quando ele viu por cima, ele viu serafins louvando, só dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor. Aí começa a ficar branco. Aí é só branco. Aí a fumaça branca, tudo branco. Por quê? Santidade, amém? Não estou desprezando nenhum, nem outro, mas a santidade, precisamos ver a santidade e a glória. A glória impacta, é ou não é? Mas a santidade também, amém? A santidade, Deus não fala nem nada, mas estava tão glorioso, fumaça ao redor, porque se tinha fumaça, talvez Isaías ele nem conseguiu ver. Ele falou, meu Deus, a tua santidade, a fumaça, né? Escondeu Deus. E eu não consigo ver. Eu sei que tem um trono, porque no início eu vi o quê? Um trono e alguém que estava sentado sobre um alto e sublime trono, o Senhor. E eu vi os serafins, olha só. Vamos imaginar essa situação. E os serafins estavam acima de Deus, cada um tinha 6 asas.
Aqui não é mais 4 asas, é 6. E com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ok, ele estava vendo, só que aqui vai parar, por quê? E os umbrais da porta se moveram, ou seja, havia uma porta. Olha que assustador. Com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Quem está entendendo? Ele estava vendo o serafim, ele estava vendo o trono, ele estava vendo isso, ele estava vendo isso. Mas de repente ele percebeu que a fumaça, ele não viu mais nada de repente. Imagina que não ia te assustar se você está vendo o serafim, você está vendo o trono, você está vendo isso, você está vendo aquilo, e de repente a Bíblia diz: ixi, irmão, olha que interessante. Os umbrais da porta se moveram. E talvez ele pensou: será que essa porta vai fechar? Eu vou ficar fora? Quem está entendendo? E a fumaça veio. Quando a fumaça veio, ele se apavorou e disse: ai de mim, que vou perecendo. Ou seja, Deus, ele mostrou toda aquela glória, mas foi enchendo de fumaça, enchendo de fumaça. Você consegue ver tudo quando está com fumaça? Você vê tudo? Não. Então, Isaías pensou: poxa, eu sou o profeta. Tudo está sendo apagado diante dos meus olhos. Essa é a santidade de Deus, que ninguém aguenta. Está entendendo, irmãos? Ninguém aguenta, nem anjo, nem homem, nem ser humano. E por isso que Deus, mesmo a gente sendo limpo, mesmo a gente se purificando, melhor dito, mesmo os anjos sendo seres santos, mas há uma diferença. E é a única maneira bem simples que você vai em casa continuar, né? Cavando, amém? Cavando. Mas é uma maneira que, como você fez a pergunta, a gente nunca tinha analisado dessa forma. Amém? Pode falar. Então essa fumaça aqui na terra, ela pode significar a santidade de Deus para purificar o ambiente? Purificar o ambiente, sim. Ninguém diz nada. Ela vem e pronto. Entendeu? Sim. Sobre o significado da palavra glória, né? Glória. No hebraico, nós também falamos de Shekinah. E o que é Shekinah? É a mesma coisa? Muita gente, né? Shekinah. Isso também é parecido com glória, né? Shekinah. É isso aí que a gente acabou de ler, né? Só que é uma palavra que os rabinos usam. Os mestres da palavra antigamente, judeus, né? Eles inventaram, não, porque não é a palavra que está na Bíblia, digamos assim. Mas tem pessoa que gosta dessa palavra, tem pessoa que não gosta. Porque dizem, isso aí eu não, né? Mas dizem que quem inventou essa palavra, ou quem trouxe essa palavra, foram os mormons em uma certa época, mas é claro que antes os mormons também já tinha judeu, tá entendendo? Então eu, por exemplo, eu não gosto, mas não é que tá errado, entendeu? Mas eu nunca senti a vontade de dizer Shekinah. Agora eu sei de homens sérios de Deus que a igreja chama centro de adoração Shekinah. Eu não gosto. Aí eu já tenho que dizer que eu que não gosto, porque eu ouvi isso. Tá vendo como quando você ouve algo, né? Mas eu prefiro glória, né? Sim. Porque eu perguntei isso, que também tem até no louvor da Damares, né? Que ela fala sobre isso. Mas Shekinah, Por isso, né? A Shekinah é semelhante à glória de Deus. Quando fala Shekinah, eu quero a Shekinah de Deus. Né? Então tudo vai pela a maneira que você entende, entendeu? Não é tudo que entendo desse jeito, tô vendo um cachorro, mas eu entendo que aquele cachorro é um anjo. Não é assim. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Mas eu já vi homens sérios de Deus que a igreja em que eles estão pastoreando chama Shekinah, né? Então, tirando esse negócio do mormon, já antigamente essa palavra já existia assim, entendeu? Mas quem trouxe naquela época para o Brasil foi os mormons, entendeu? Só uma pergunta. Claro que hoje em dia eles usam para outras coisas, as pessoas. Mas antigamente na Bíblia usava incenso, né? Era para que mesmo? Incenso? Não era incenso? Sim, incenso na Bíblia o povo de Deus usava, simbolizava a oração. Entendeu? Os homens de Deus, né? Os sacerdotes, eles acendiam incenso que tinha que ter, como se diz,
os ingredientes certos, como o azeite tinha que ter o ingrediente certo, para subir como um... Por quê? Porque também tinha aquele cheiro de animal para tirar um ar. Agora, claro que tem fumaça, né? Fumaça, produzia fumaça, e essa fumaça simboliza também a oração dos santos. Compara, né? Comparação. Como sobe incenso, a fumaça se sobe a oração. Levítico fala muito sobre uma coisa consagrada. Levítico. Aqui agora o negócio falando, eu lembrei que parece que no Apocalipse também que a fumaça da oração dos santos chegou até o trono de Deus. Sim. Ok. E a Bíblia diz que foi colocado um pouco mais de incenso, que é Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Ele pisca o olho e coloca um pouco mais, que ele sabe que mesmo que a oração foi forte, ainda é fraco, somos seres humanos, amém? Então ele coloca incenso dele para causar uma resposta aí. Amém? Porque a Bíblia diz que ele é o nosso sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote faz? Ele intercede pelo povo. Então é difícil de entender como, mas até hoje Jesus intercede por nós. Aleluia. Dá para entender? Dá para imaginar, irmãos? Ele morreu, ressuscitou, sofreu, mesmo assim continua sendo nosso sumo sacerdote e intercede por nós. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus que ele é nosso sumo sacerdote. Amém? Então, os profetas também de hoje em dia, porque hoje em dia, né? Eles dizem que esse incenso, porque a Bíblia diz em Apocalipse que foi colocado incenso naquela salva e de repente o anjo colocou um pouco mais de incenso. Que foi Jesus que colocou como um ingrediente a mais para aquela oração causar a resposta. Sim. Então está em Apocalipse 8, né, que está escrito: vejo outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecer-lhe com as orações. Ou seja, misturava oração com incenso de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos... Ou seja, para subir a Deus orações, era necessário usar juntamente o incenso e subir. Mas a oração já é o incenso. Então é dois incensos. Isso, é dois incensos. E subia juntamente com as orações. Porque tem uma outra parte em Apocalipse que diz que a oração que estava subindo já era o incenso. Só que aí o anjo ele vai pegar mais outro incenso de algum lugar secreto de Deus. E junta e faz uma explosão. Amém? Tá no versículo 5. Tá aí, né? O que ela diz? Então, mais ou menos, né? Então o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar, já pegou fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, irmãos, até mesmo quando Deus responder sua oração, não é só... Pode ser que quando vem uma palavra, mas ele é como se ele estivesse jogando a oração para baixo. Entendeu? Ele está jogando, porque quando foi colocado a oração no altar, o que acontece? Começa a haver várias vozes. É como se fosse se juntar aqui na terra. A única comparação que tem, né? Se juntar aqui na terra algo que, quando junta, não se dissolve, mas começa a agitar. Entendeu? Como se você agitar gás. Começa a agitar. E aí, Deus responde, sim. Essa parte aí que ela está lendo, porque eu não estou muito lembrado. Apocalipse 8. É na parte da ira já? Está falando sobre... Não, sobre o censário de ouro mesmo. O zelo, mas o sétimo zelo e o censário de ouro. Mas é na parte da ira? É que viu o anjo que está no... Onde o anjo começa a tocar as trombetas e sai sarau, sangue, foram lançados. Quando eu li isso, eu entendi, não estou muito lembrado, que era pela oração dos santos que subia e tipo assim, juntou para, como assim, uma vingança ao ser humano que fez aquilo com os santos. Não estou muito lembrado. Sim, porque Deus ele responde, né, o clamor quando alguém diz assim: Senhor, isso é injusto, isso é injusto, isso é injusto. Né? Então Deus ele responde. Tanto é que tem aqueles, a Bíblia diz que tem aqueles que foram mortos por amor a Jesus, e eles estão lá embaixo do altar. Claro que é tudo, claro, imagina, poxa, você morreu por amor a Jesus, agora você está preso em um altar. Na nossa mente a gente pensa que está todo mundo preso em um altar, mas não é assim, claro, né? Mas tipo assim, não é que ele estava no altar. Imagina, seria algo assustador. Imagina, você já morreu
e você está preso num altar aqui, mas essa é a nossa mente de ser humano que a gente pensa. Mas é como se aquele altar fosse uma tela. Quem está entendendo? Uma tela. E quando Deus olhou para o altar dele, ele viu o reflexo daqueles que tinham morrido por amor a Jesus. E eles diziam assim: Senhor, até quando o Senhor não vai nos vingar daqueles que moram na terra e fizeram isso com a gente? Aí Deus vai falar uma coisa muito séria: espera ainda, porque ainda tem um número daqueles que também hão de morrer. Amém? E tem muitos livros, né? Então há um número, mas quando esse número acabar, Ninguém sabe quanto é. que ninguém sabe quanto é. Talvez já está no penúltimo aí. O último amém, Né? De quem vai aceitar ele. Né? Assim, Entendeu? Já entende? Então, imagina quando o último... Imagina a situação, irmãos. Deus, ele permite, porque ele deseja... É um número, entendeu? Há um número. Mas quando aquele número... Imagina agora você ficar intocável. Porque quando acabou o número, acabou. Quem está entendendo? Amém. Tem um número. Quando passou do número, ninguém mais te toca. É assustador. Tem até na palavra assim, que o evangelho será pregado a todas as gentes e aí virá o fim. Por isso que ele está dizendo, né? Até a última pessoa e coisa que vai vir o fim. Então a gente tem que ir lá. Né? Depende da gente. É ou não é? Aí então virá o fim. É muito sério isso aí. Quando você fala agora, eu lembrei daquela parte que fala que quando em Apocalipse também não estou lembrado do capítulo de falar que 4 anjos estavam no 4 cantos da terra. Vai. E isso aqui na hora Deus, eu acho, se não me engano, é Deus que fala que é para dar mais um tempo até voltar Até. Isso aí já é outra coisa, até ser selado. Ele manda dar. Os escolhidos. Isso, selar os escolhidos, que ele manda. Tipo, não danificar a terra até. Ainda, né? Uma coisa assim. Para dar tempo, né? Tá escrito o quê? Não danificareis a terra, nem o mar, nem as aves, até que tenhamos selado nas suas testas o servo do nosso Deus. Então, até. Então, existem esses mistérios. Deus não deixa algumas coisas acontecer até alguns serem selados. Né? Olha que mistério, irmãos. Então aí a gente diz realmente: meu Deus, tu estás no controle. Entendeu? Deus, o Senhor é grande. Minha família deixa esses números, Senhor. Eu lembrei dessas coisas agora de família. Eu lembrei agora também de família. Tem. Que bênção, hein, irmãos? Pastor, sim, pode falar. Sim. Aqui em Apocalipse 16, 21, né? Fala sobre a grande saraiva, né? Que é pedras do peso de um talento. E eu pesquisei que varia assim, em média 30 quilos. Uma chuva de saraiva disse que é chuva de grãos. Então, em alta velocidade, o peso de 30 quilos caindo do céu. Não é brincadeira, não. Então é melhor ficar no prumo, ficar na linha, ficar na brecha, ficar em todo lugar que for bom. Em Deus, na brecha, no prumo. Passou uma pergunta aqui sobre o incenso. Acendem-se ainda incenso antes da oração? Fazem ainda esse incenso? Não. Não, né? Não. Em Israel pode ser que lá algo puro entre eles, como quando eu fui para Israel eu comprei mirra. Entendeu? Que é uma pedra que você queima. Entendeu? Mas assim, como eu já disse um dia desses, né? Tem que tomar cuidado, né? Porque está conectado, né? Isso é algo de Deus. O incenso lá, antigamente, mas conectou. Por exemplo, imagina se eu for para a Índia, eu quero comprar incenso? Não, entendeu? Quando eu fui em Israel, eu comprei incenso e queimei, saiu um cheiro, só que o cheiro não era nem tão bom. Era mirra, uma pedra que você queima e sai. É normal, né? Quando a gente que não conhece, a gente pensa, meu Deus, né? Mas é normal. Agora, nunca que eu vou, por exemplo, na Índia ou até mesmo por aqui, também não tenho vontade, entendeu? Assim, no espírito você percebe pra quê, entendeu? Então isso aí a gente não conecta, né? Talvez tem coisa, por exemplo, eu vou dobrar o meu joelho, então vou orar,
Ou vou colocar que nem os judeus colocam o pano em cima o talite sobre a cabeça para orar. Ok, mas a gente exagerar pode virar uma quer dizer, já não é certo, né? Mas pode virar algo demoníaco até, entendeu? Então é melhor não inventar. Uma funda é bem usada isso, né? Então é melhor não inventar assim, né? Passar debaixo do braço e tudo. Né? Por exemplo, eu lembro que o Guilherme, o irmão da Gabriela, me perguntou um dia sobre o sinal da cruz, né? É o sinal da cruz, benzer. Então, teoreticamente, o sinal da cruz, o sinal em si, não tem nada de mal. O sinal, porque senão a gente não teria uma cruz. Só que o problema é que quando eles fazem, eles querem se proteger. Eles estão fazendo algo supersticioso. Então, não é alguém imaginando, poxa, eu tenho que carregar minha cruz, então eu vou carregar minha cruz, glória a Deus. Não é isso. É que a pessoa está falando ali como se fosse, eu não vou orar, não vou obedecer, não vou fazer nada e faço o sinal da cruz e estou protegido. Aí virou algo totalmente errado. Quer dizer, foi feito com esse propósito. Então é totalmente errado. Amém? Né? Por exemplo, tem igreja que ninguém vai ter uma cruz. Então, aí já tem essas outras conversas, ok? Sim. Não, agora, porque você falou isso, que a pessoa mudaram de algo que é certo para um... Não, isso nunca foi não certo. Mas a cruz é bom. É algo, na verdade, né? É bom. E como a gente estava lendo aqui do arco-íris, né? Que manifesta a glória de Deus, o arco-íris atrás do seu trono. Aí eu estava aqui pensando, meu Deus, os homossexuais fizeram o símbolo do arco-íris, algo que faz parte da grandeza de Deus. Não da aliança de Noé, mas aqui no que a gente lê, está falando que é a glória, né? Da grandeza da glória de Deus. E aí eu fico, meu Deus, os homossexuais botaram algo tão sujo, né? Com algo que se manifesta da glória de Deus. Pode parecer engraçado, quer dizer, engraçado não, mas interessante. Claro que isso aqui a gente está também viajando pela palavra, ok? Então não leve tudo tão assim, né? Mas olha aqui. Aqui, ó. Apocalipse 4:3. E o que estava sentado, Deus, era na aparência semelhante à pedra de jaspe de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Ou seja, teoreticamente aqui, Deus ele mudou a cor do arco, que ele sabia. Porque esmeralda, vê aí no Google, qual é a cor da esmeralda, entendeu? O quê? Verde. Então ele mudou, porque ele já sabia que algo ia acontecer. Amém? Não, essa é a palavra, amém? A gente se alegra na palavra, entendeu? Mas você está vendo aqui que, aí a Bíblia já vai dizer aqui, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Quem está entendendo? Então, já estava com a outra cor, né? É interessante isso, sim. Mas todo esse negócio da cruz, né? O que eu entendo assim, né? Pelo menos pensar aí. Claro. Por exemplo, quando uma cruz está vazia, eu, assim... Pra mim, assim, é uma coisa aceitável. Claro. É um sinal... agora está com Jesus. Agora está com Jesus, porque no satanismo, como já vi muitos depoimentos, no satanismo eles falam que eles aceitam ser satanista. Um dos motivos, claro, tem vários motivos que agora não dá tempo de falar tudo, mas um dos motivos é que ele fala que o diabo ele teve uma disputa com Jesus. Aí diz assim, que aquele que conseguir matar o outro vai pôr o outro na cruz para todo mundo ver. E esse é um dos aí eles dizem assim, né? Que ganhou para Jesus. E aí a católica ela pega, coloca Jesus na cruz, enquanto Jesus só passou por ali para poder levar a nossa iniquidade, que era a gente que era para morrer daquele jeito. Que era um lugar para maligno, para uma pessoa maldita, para uma pessoa ladrão, e tudo parecido. Então ele se fez de
não maldito, você fez maldição mesmo, você fez maldito. Ele levava nas dificuldades, quer dizer, ele só passou por ali para levar aquilo, mas ele não está mais ali para poder estar representando Jesus em uma cruz. Isso, ele venceu, né? Mas a Bíblia fala que ele venceu a morte da cruz, né? Sim. Fala muito a morte da cruz. A morte, né? E morreu. Então ele não ficou ali. Morte de cruz, né? Venceu, velho. Mas um dos símbolos maiores é a cruz. A gente sempre lembra a cruz. Mas sem Jesus, né? Sem Jesus, mas como ela foi um gesto nobre que Deus fez para nos salvar. Sim, por isso que a Bíblia diz, né? Por exemplo, a Bíblia diz, por um lado, que maldito é aquele que morrer na cruz, né? Então a cruz é símbolo, por um lado, de maldição, né? Mas Paulo, ele pregava a palavra da cruz. Quem tá entendendo, né? Ou seja... Porque teve um jovem que falou assim, sobre a cruz, né? Ele vinha cá. Não foi que antigamente matava as pessoas? Sim. Mas você colocaria hoje uma cadeira elétrica pendurada alguma coisa? Porque ele simbolizou isso como um lugar de matar pessoas. Eu falei assim, não, mas quando eu olho para a cruz, eu vejo que Jesus venceu a morte. Então eu já olho para o outro lado. Segundo a minha fé. Se você vê, aí é questão da sua fé, que você quer ver para você. Se você quiser ver assim, você vê. Se botar a cadeira elétrica e te pendura no lugar como uma cruz. Mas só que meu Jesus venceu ela. Então, por isso que nós bochamos ali, né? E também é um sinal de amor, né? Na verdade, claro, né? Claro. Né? Eu li no documentário que na simbologia grega ela representa para o povo de Israel vergonha, né? Por isso que a Bíblia diz para carregar, né? Carregue a vergonha que às vezes pode ser de servir Jesus na família, na sociedade, no trabalho. Vergonha para nós é uma honra, mas as pessoas tentam nos envergonhar. Você é crente, né? Então, e a gente tem que carregar ela, colocar ela lá no lugar todo dia. Porque a Bíblia diz para carregar todo dia a cruz, né? Não diz para dormir com ela, mas tem que carregar. Porque todo dia você tem que crucificar o seu eu, né? Crucificar. Por isso que a Bíblia diz, mortificar os nossos membros, né? A nossa mão quer fazer... Talvez, quer dizer, não quer, mas vamos dizer que quer fazer o errado. Nossos pés querem fazer o errado. Nossa cabeça quer fazer o que é errado. Então a Bíblia diz para a gente crucificar os nossos membros que estão sobre a terra e mortificar eles. Mortificar. Então todo dia a gente tem que vencer a natureza humana. Pode ser que quando logo que se acorda com a tentação na mente. Se acorda com uma ira, com uma alucinação, com uma visão maligna na mente, entendeu? Então todo dia a gente tem que vencer e todo dia também provado o poder da ressurreição. Amém? Mas só se a gente passar pela cruz é que vai ter esse poder. Senão é algo vazio, é um zumbi, né? Alguém falando de poder, sendo que nunca morreu. Amém? Então, por isso que a gente crê que a gente não está aqui só para diminuir, que ele... Sim, claro que são poesias, amém? Mas quando a gente fala da palavra, a palavra não diz pra gente diminuir, a palavra diz pra gente morrer. Quem tá entendendo? Mas é claro que eu canto, mas a gente tá falando da palavra. Como foi João Batista que falou isso, que eu diminua? Porque João Batista, ele ainda, comparado com Paulo era mais ainda profundo. Não, tá na Bíblia, não, tá na Bíblia. Só que Paulo, ele fez a versão 2.0. Sim. Eu não vou só diminuir. Porque um crente, ele não pode estar em coma. Muitos crentes não morreram, eles estão em coma. Qualquer hora pode ser que acorde. Quem está entendendo? Amém? Mas a gente tem que morrer. Paulo disse, eu vou lançar aqui 2.0. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo, mas Ele vive em mim. Eu não vivo, mas Ele vive em mim. Está entendendo? Eu não vivo, mas Ele vive em mim. Então Ele não está em outro. Ele não disse assim, Ele vive por aí. Então Ele saiu ganhando. Amém? Ele vive em mim. Teve que morrer para o mundo, sim, mas Ele vive em mim. E é isso que muitos não entendem. Você pode se focar só em eu não vivo mais, 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 eu não vivo mais. Amém?
Mas quando é que Cristo vai começar a viver em você? Aleluia. Quem está entendendo? É algo triste. Você não vive mais, amém. Mas cadê o novo, Diego? Cadê o novo? Não estou falando do velho. O velho deixa lá. Mas cadê o novo, a nova Jussara, o novo, Diego, a nova Catius? Quem está entendendo? Amém. Então, a gente vai glorificar a Deus somente pela metade. Se só o velho homem morrer, mas o novo homem não nascer. Esse é o grande problema da vida. Entendeu? Deus, ele quer ver. Nossa, tá dando gosto esse menino, sim. Por isso que tem muitos crentes frustrados, quer morrer, mas não tem vida. Não há alegria, não há aquela paz, não há aquele amor, porque se Jesus vir em mim, então eu tenho de tudo. Eu tenho a paz, eu tenho amor, eu tenho humildade, eu tenho alegria, eu tenho tudo. Você é só o fruto. Um crente de uma posição só, frustrada. Então não faço isso, não faço. Mas então faça aquilo que Cristo faria na terra. Mas faça o que Cristo faz. Né? Isso eu faria na terra, né? Faz, né? Mas tá faltando então, viver de Cristo em mim, né? Você vê, né? E é uma responsabilidade, né? Sim. Só para acrescentar agora que assim, quando nessa passagem assim um pouco eu entendo, só acrescentando o que a pastora falou, é que inclusive falou, quando a pessoa morre, né, como o senhor acabou de falar, assim, morre, mas só que não nasceu ninguém assim, aí fica frustrado, por quê? Porque realmente se a pessoa sair do mundo e deixar de fazer várias coisas, a pessoa vai se sentir frustrada se Deus não estiver dentro da pessoa. Então, quer dizer, então não nasceu nada. Porque quem vai descer, vai trazer a alegria da pessoa, não está fazendo aquilo, é o próprio Deus, não está indo na igreja louvar, ou ficar 5, 6 horas, que até fazer mais, é o próprio Deus. Então, se a pessoa está vazio, então vai ficar frustrado. Porque deixou de fazer uma coisa, mas só que depois não nasceu ninguém ali, não vive ninguém ali. Vida, né? Tá vazio. E é até perigoso quando fala naquela parte da Bíblia que quando o diabo sai, que ele fica olhando, quando vê a casa adornada, vazia, ele corre o risco de voltar e trazer vários problemas. Por isso que a gente tem que morrer, o velho homem tem que morrer, mas tem que se encher, né? Se encher. Essas mecânicas, né? É como o trabalho de um mecânico quando ele vê um carro, como o trabalho de alguém quando ele vê um computador. Ele olha assim, poxa, esse computador tá normal. Aí tem que cavar pra ver qual o problema, meu Deus. Poxa, é a mesma coisa assim, comprei esse computador novo. O que tá acontecendo? Aparentemente tá bom. Assim também um crente, por exemplo, poxa, não, o que tá acontecendo? Não, tô sendo sincero, ok? Poxa, mas eu oro, eu faço isso, mas... Não tô falando de problema teria, mas por que eu tô tão perturbado assim? Tá entendendo? O que tá acontecendo? Então, é o especialista, o Espírito Santo, que vai mostrar, faltou isso. Tá em coma, faltou algo. Isso é muito sério. Né? Coma. Né? E como que eu posso fazer algo morrer em mim? Os profetas, eles dizem, os profetas, quando eu digo, também de hoje, ok? Sérios. Eles dizem assim que para algo morrer, você tem que parar de regar. Se você quer que o mal morra em você, você não pode ficar regando. Regando. Amém? Da carne, como o pastor da Santa falou, né? Urso, por exemplo. Urso, né? Entendeu? Então, irmãos, com essa imagem de Deus, nós vamos orar agora e agradecer a Ele. E nós vamos dizer: Senhor, vem com a Tua glória, Senhor. Porque eu vou te dar um lembrete aqui. Deus, quando Ele vem, tem vezes que Ele vem, aí Ele fala para fazer isso e aquilo, tem que fazer um mistério aqui e ali. Mas Ele diz assim, pela Bíblia, irmãos, Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 2, diz que os nossos inimigos espirituais estão onde? No céu. Mas parece que quando Deus vem desse jeito, Ele não quer nem saber. Ele vem, se tiver alguém no caminho, a glória dele destrói. Ele tá vindo, a glória tá vindo. Porque a glória, quando a glória vem, nem quem é de Deus aguenta. Entendeu? Nem quem é de Deus aguenta. Vou dar outra coisa. Isso aqui é só pra gente pensar. Não é pra você formar um ensino em cima disso, ok? Nós estamos falando a palavra de Deus. Por exemplo, Davi, ele era tão adorador
Que Deus, a Bíblia diz que foi Deus que colocou um espírito mau em Saul. Não foi demônio. Foi Deus que colocou um espírito mau como para julgar Saul. Para repreender e falar, ó Saul, meu espírito está com você, agora você não quer? A Bíblia diz que Deus enviou um espírito mau, foi enviado da parte de Deus. Mas Davi era tão adorador, que mesmo aquilo que Deus fez, pelo menos quando Davi estava lá, o espírito saía. É forte ou não é? Então, irmão, tenha uma posição firme com Deus hoje, amém? Tenha uma posição firme, saiba quem você é. E não se limite, amém? Não se limite o que é ter uma visão. Vá profundo nas visões, entendeu? O que é, como a gente está falando aqui, o que é fazer uma batalha espiritual? Passamos pela, talvez, a batalha espiritual 1.0, 2.0, mas talvez Deus tem 3.0, quem está entendendo? Talvez Ele pode mandar mais glória, mais brasa, mais poder, aleluia.